Boa noite, galera. Começando aqui mais um Decentra Talks número 9. Tamo indo, hein, Johnny? Tamo indo toda segunda aqui mantendo a rotina aqui, conseguindo manter essa rotina. Tudo bem, meu camarada? Tudo bem, irmão, tudo bem. Fico feliz aí com a audiência de sempre. E hoje o papo vai ser muito bom. Hoje o papo vai ser muito maneiro. Hoje o papo incrível com Amanda Marques e Bianca Brito, elas que são cofundadoras da Cora, que é uma comunidade que insere mulheres na Web3. E, logicamente, a gente não poderia deixar de convidá-las aqui para estar falando um pouco mais sobre a Cora, sobre a visão que elas têm para essa comunidade e, obviamente, também para a gente falar sobre a importância de termos um ambiente de Web3 muito mais diverso do que temos hoje. Temos muitos homens hoje. Se bem que semana passada a gente teve lá no NFT Rio, né, Johnny? Lá no Rio de Janeiro. E, cara, eu particularmente, obviamente, né, tinha muito mais homem do que mulher ainda, mas eu até achei que, pô, esperava que fosse ser mais clube do Bolinha do que foi. Temos muito a evoluir ainda, obviamente, e por isso hoje temos aqui a honra da presença da Amanda e da Bianca. Antes de eu chamá-las para apresentá-las, algumas considerações importantes, galera. Quem está aqui pela primeira vez e não sabe, Decentra Talks é um papo totalmente aberto, ou seja, quem quiser trocar uma ideia, fazer uma pergunta, fazer um comentário, fazer uma crítica, obviamente uma crítica sempre com muito respeito, é só levantar a mãozinha aqui que eu e Johnny, eu ou o Johnny vamos colocar a pessoa aqui no palco e aí o microfone está aberto. Mas quem não quiser, quem tiver com vergonha de repente abrir o microfone e tudo mais, temos aqui um side chat onde eu fico lendo o tempo inteiro as perguntas que vocês mandam, enfim, considerações e tudo mais. Então, lembrando, o papo é de vocês. E a segunda consideração também é que todo Decentra Talks nós temos um NFT de participação para todo mundo que está aqui e a gente tem um canal. Johnny, quer falar um pouco melhor sobre esse novo esquema que a gente está fazendo, cara? Sim, então, como o Ribe mencionou, a gente sempre entrega aí um NFT de participação para as pessoas que estão aqui com a gente no Decentra Talks. E ali do lado vocês vão ver que tem o Garanta Seu NFT, né? Que é um canal. E eu já vou postar ali em 5 minutos, eu já vou subir um formulário, e nesse formulário você vai entrar com o seu ID do Discord, com a sua chave pública da carteira, porque é assim que a gente vai fazer, até por uma questão de privacidade, para o pessoal não ficar postando a chave pública aí nos canais e tudo mais. Então a gente faz esse formulário no Google, a gente deixa ele aberto aí alguns dias, até depois do Decentra Talks. É claro que a gente monitora quem está participando, mas às vezes você não consegue fazer isso agora, está dirigindo, então você acaba fazendo isso depois. Mas você acessa lá, você acessa o formulário, deixa aí o seu ID no Discord, deixa a sua chave pública, e a gente vai fazer, depois de um tempo, enviar para vocês esses NFTs de participação. Então daqui a pouquinho eu já vou até avisar ali no Everyone ali para todo mundo saber que o formulário já vai estar disponível. Show de bola. Sempre aos sábados a gente faz. E lembrando também que alguns conteúdos, alguns eventos mais à frente do Decentra Talks, a gente vai privilegiar quem tem esses NFTs de participação. Inclusive, o Talks da semana passada com o Tommaso de Bartolo, a gente sorteou um livro, o Navigating the Metaverse, que é um livro de coautoria do Tommaso. E para participar e ganhar, tinha que ter pelo menos 3 NFTs anteriores e a Raíssa, que já está aqui conosco, figurinha carimbada aqui de todo o Tox, foi uma das vencedoras, então não esqueça de colocar a chave pública de vocês. Mas já falamos pra caramba, então queria dar a boa noite aqui, uma ótima noite para Amanda Marques e Bianca Brito da Cora. Sejam bem-vindas, meninas, uma honra ter vocês aqui conosco. Boa noite, super prazer ter esse momento aqui para falar um pouquinho da Cora, gente. Obrigadão pelo convite. Boa noite. Meu nome aqui é Crio Coisas. Super prazer estar com vocês. Só tem criptorrasta aqui agora, hein? Vamos dominar o mundo. Tá faltando da Bianca, hein, Bianca? Cadê seu cripto? Pois é, tenho que garantir, hein?
Muito bom. Cara, primeiro, Amanda e Bianca, muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. A gente sempre inicia aqui fazendo uma pergunta que é: como vocês duas foram parar na Web3? E aí, por uma questão de ordem alfabética, eu vou começar com a Amanda. Amanda, como que você veio parar na Web3, cara? Tá, vamos lá, eu vim parar um dia conversando com um amigo, principalmente sobre jogos, assim, ele me falou de como é que estava o mercado de jogos e eu não entendia nada. E aí ele gentilmente disponibilizou aí 2 horas do tempo dele para me explicar, além dos jogos, o que estava por trás da tecnologia blockchain. E eu, como uma amiga minha fala, que é curiosa patológica, uma curiosa patológica que sou, comecei a pesquisar muito e me encantei com as possibilidades de criar coisas aqui dentro. Esse nome não é à toa, não é só aqui na Web3, mas na Web2, na Web0. E desde então eu comecei a estudar muito. Levantei um grupo de amigos para desenhar uma coleção e comecei a entender todo o processo, né, de como criar comunidade, como fazer tudo isso funcionar. E no meio desse tempo todo, alguns outros projetos foram surgindo. E aí eu conheci a Bianca. Eu fiz um post no LinkedIn, principalmente porque eu sentia muita falta de trocar com mulheres. E por acaso a Bianca também fez um post. Eu falei, cara, acho que a gente tem que se conectar. E foi mais ou menos isso. Incrível. E Boa, você, dando, Bianca? dando continuidade aqui, cara, eu confesso que assim, eu era bem cética com todos esses assuntos. Eu acho que muita gente que está aqui ouvindo talvez tenha passado por isso, né? Vim de um mercado aí tradicional, né, de publicidade. Então, quando eu escutava falar um pouco sobre isso, eu falava assim, ai, será e tal. Mas aí no ano passado, principalmente pela minha empresa, a Beta, focar bastante nesse olhar pós-digital, eu comecei a me interessar pelo assunto. E principalmente quem me colocou e me inseriu nesse mundo é o Natan, que está aí na plateia também, que começou toda a produção de conteúdo, começou a estudar, começou a dividir comigo. E aí eu comecei a me interessar bastante. Mas eu gosto de falar que, assim, o que mais me interessou foi um assunto muito parecido com o que eu já estudava, né? Então, como eu sempre trabalhei com estratégia e construções de marca a vida inteira, o que mais me interessou mesmo foi essa questão de comunidade, porque é como eu sempre falo, né? Nunca mudou de fato da Web 2 para a Web 2.5, que é o que a gente está vivendo. Eu acredito muito que a gente tem novas ferramentas, mas a gente continua falando de comportamento humano. Então, quando eu comecei a perceber que as ferramentas estavam mudando, a infraestrutura, né, a tecnologia, eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que pode ser interessante, é uma evolução do que eu já venho estudando, do que eu sou apaixonada, que é essa construção de marca, a construção de movimento, de como que a gente consegue, a partir disso, movimentar, né, pessoas, movimentar, trazer impacto. Então, isso que mais me chamou a atenção. Então, hoje, na minha produção de conteúdo, eu falo muito sobre NFT, sobre marketing de forma geral, sobre creators economy. Eu acho que isso tudo pode mudar. Então, o que eu sempre dou de dica para todo mundo não é simplesmente começar estudando Web3, assim, do nada, mas é tentar buscar dentro da Web3, que tem diferentes assuntos, o que mais te interessa, porque como eu me sentia no começo, eu via muito assunto, siglas que eu não conhecia, pessoas falando sobre assuntos, assim, muito tecnológicos, do tech, que eu falava assim, cara, isso daqui não é a minha praia é muito mais comunicação, comunidade, e aí eu percebi ali um meio onde eu consegui unir esses dois mundos. E aí, conectando aí com a história da Amanda, eu me senti muito sozinha, principalmente dentro do público feminino. E aí eu fiz um post no LinkedIn que eu achei que ia ter 5 pessoas curtindo, e a Amanda tinha feito um post também uma semana antes, mas a gente não se conhecia, olha que louco. E aí esse post fez a gente se conhecer aí e criar toda essa comunidade da Cora. Incrível, cara. Isso que você falou, Bianca, eu acho muito legal de ressaltar, né? A gente que eu falo, todos nós, né? A gente tem uma tendência de achar que o Web3 é uma coisa só, mas ela engloba muitas possibilidades, né? Então eu, assim como você, tem essa parte muito tecnológica, principalmente a parte de DeFi, que é muito financeiro e tal. Cara, isso zero me atrai. E aí é muito legal isso que você falou, né? Você buscou enfim, se interessou por essa área, mas muito vinculado ao que você já fazia
anteriormente, antes dessas ferramentas, que é a criação de comunidade e tudo mais. Então, muito interessante, vamos explorar isso um pouco mais à frente e também aproveitar, já que você citou Natan Valadares, um grande abraço para o grande Natan que está aqui conosco hoje, carioca da gema, como eu também. Então, seja bem-vindo, meu irmão. Bom, já falamos da carreira das duas, Amanda e Bianca, agora vamos falar da Cora. Vocês já deram um spoilerzinho aí de como é que vocês se conheceram através de um post no LinkedIn. Agora, e esse caminho? Beleza, nos conectamos aqui via LinkedIn, podemos essa coincidência de fazermos um post muito parecido ao mesmo momento. Desse momento até a criação da Cora, contem um pouco pra gente aí como é que foi isso. E, obviamente, também contem exatamente o que é a Cora hoje, o que vocês fazem, enfim, missão e tudo mais, por favor. Então, é até legal falar isso, porque a Cora, antes de chamar a Cora, era Web3 Woman Go, assim, era um nome completamente genérico. E aí, até quero que a Amanda fale um pouquinho sobre essa ideia do Cora Coralina, mas até indo um pouco antes, assim, que eu acho que tem muitas mulheres aí, eu acho que elas devem ter o mesmo sentimento. Quando eu comecei a estudar sobre Web3, eu fui em alguns eventos presenciais e eu via pouquíssimas mulheres, tanto na plateia quanto em palestra. Enfim, aí eu criei esse post achando que, sei lá, 5 mulheres iam comentar e eu ia fazer um call com essas mulheres para conversar com elas e criar ali, sei lá, uma rede de 5 pessoas. Mas aí várias pessoas foram marcando umas às outras, e aí eu falei assim, caramba, o negócio ficou muito maior do que eu imaginava, né? E eu e a Amanda, a gente acabou não falando isso aqui, mas a gente já se conhecia, né, de vista, porque ela trabalha hoje atualmente numa empresa que eu trabalhei também, a Adventures. Então eu falei assim, cara, foi uma das primeiras pessoas ali que comentou, eu falei, cara, vou puxar essa braçadeira dela comigo, porque eu não sei por onde começar aqui, né? E aí o grupo foi sendo criado, a gente começou a conversar, e aí, vou deixar a Amanda falar, mas aí a gente virou e falou assim, cara, vamos abrasileirar esse grupo, porque a gente, na época, já era 40 mulheres no WhatsApp, hoje a gente já tá em mais de 100. Falou assim, cara, esse nome aqui, ele é muito genérico, né, não tem uma identidade e tal, até porque a ideia no começo não era nem ser algo muito grande, né, era ser uma rede ali de apoio, mas eu não imaginava que ia virar isso tudo. E aí a Amanda pegou essa abraçadeira aí junto comigo. Eu falei, cara, vamos embora, vamos criar um branding para isso. E aí surgiu o Cora. Mas foi muito legal que foi numa sessão de brainstorm minha e dela, e aí surgiu esse nome tão especial que a Amanda sabe defender super bem. Vou deixar ela contar um pouquinho dessa história, mas foi muito legal a forma que a gente chegou nesse nome. Demais. Na verdade, a gente trocando muito no grupo, principalmente também sobre conteúdos que hoje são majoritariamente em inglês. A gente falou, cara, esse grupo ele tem que ser mais brasileiro para a gente conseguir fazer essa informação chegar, né? Desde a identidade dele, desde o nome, desde a inspiração, desde o que a gente está fazendo aqui. E aí, Cora, eu sou goiana, então eu conheci a Cora Coralina aqui. E, enfim, ela nasceu numa cidade próxima aqui, que é Goiás Velho, não sei se quem tá aqui conhece, mas ela tem uma história muito interessante, assim, uma mulher que começou a escrever com 13, 14 anos e publicou o primeiro livro aos 76. E aí eu falando de um nome, eu falei, Bianca, acho que a gente tem que ter um nome de uma mulher brasileira, forte, um nome curto, vamos começar a vasculhar essas histórias, porque eu acho que a gente vai gerar identificação aí. E como eu conheci a história dela, eu falei, cara, tem um nome que eu gosto muito e ele tem uma relação bem legal com a palavra colaborar, né? Então, Cora tá dentro de colaborar. E a Bianca falou, putz, faz todo sentido, eu gosto desse nome também. E para a gente começar, como o grupo cresceu muito rápido, para a gente começar a se posicionar, para a gente estar aqui dentro hoje, para a gente falar com propriedade sobre tudo isso que a gente está construindo, a gente precisava acelerar o nome, a marca, né, essa identidade e nossos valores ali. E acaba que hoje a gente está meio que os nossos valores eles estão sendo construídos de uma forma muito genuína e natural, assim. Acho que todo mundo está se apoiando. Eu saí agora, né, do NFT Rio e eu vi as meninas que estavam no palco ali, algumas falando da gente e quando a gente não estava ali junto, ela, cara, falei de vocês hoje. Eu falei, cara, isso está criando, a gente está criando um organismo vivo aqui, então a gente tem um baita poder, a Cora já está meio que
criando vida. Então, esse nome representa isso. Acho que essa coisa natural que a gente conseguiu chegar, né? Essa potência feminina de trazer mais mulheres para o Web3 e de ser uma mulher brasileira que, puta, viveu muito e criou coisa ao longo da vida, publicou depois e tá tudo bem, né? Acho que isso reflete um pouco também em algumas coisas nossas, né? Como pessoas, a gente acha que tá tarde para aprender algo, às vezes a gente acha que tá tarde para fazer alguma coisa. Então, acho que a Quora representa até isso, sabe? Até o descobrimento, assim, na Web3, para quem quiser entrar na hora que quiser, para descobrir, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Cara, incrível. Parabéns aí pela iniciativa. E isso que você falou, Amanda, lá do NFT Rio, foi muito legal, porque basicamente eu acho que todas as mulheres que eu conversei lá, todas elas já conheciam a Cora ou já faziam parte, enfim. Então foi um feedback bem bacana quando eu falei que vocês iam ser as convidadas essa segunda-feira aqui no Talks. Quantas pessoas tem quantas mulheres tem na comunidade hoje? Como é que como é que são as atividades? Enfim, vocês têm encontros semanais e tudo mais. Como é que está hoje a situação atual da Cora? Um ponto que a gente pensou muito no início, né? Até porque a criação de comunidades para falar sobre o Web3, a maioria começa aqui no Discord, né? Mas um ponto que eu tive muito em mente cara, eu não quero trazer só pessoas que já estão com um pezinho na Web3, eu quero trazer todo mundo. Então, por isso que hoje o nosso grupo ele é no WhatsApp, né? E a gente sabe que o WhatsApp ele tem uma limitação e a gente não imaginou que ia crescer tão rápido. Então, hoje a gente está em mais ou menos 110 mulheres. Tanto mulheres entusiastas como as que já trabalham no meio, tem mulheres de outros grupos de mulheres também voltados para a Web3. É um grupo totalmente brasileiro. Então, hoje a gente está em mais ou menos 110 e a gente está com os planos aí de levar a Cora para outras plataformas também, até para a gente ter um número maior de mulheres, né? Que a nossa ideia é incluir cada vez mais mulheres. E a gente tem um roadmap gigante, assim, mas eu acho que é legal a gente falar o que a gente está fazendo hoje, que basicamente são encontros semanais, porque eu acredito muito que não adianta só a gente ficar ali no WhatsApp, né? Você vê o rostinho de quem tá com você, né? Você ter um momento ali para encontrar toda semana. Então, toda quarta-feira, às 7h30, a gente se une e uma das mulheres do grupo falam sobre algum tema. E a gente já teve vários momentos muito bacanas, não só para falar sobre o Web3 ou algum tema específico, como a Carol falou sobre NFT 2.0 e deu um mind blowing na cabeça de todo mundo, como a gente também já teve discursos de superação, falando como que a Elo teve um discurso super bacana, falando como que ela chegou nesse mercado de games, tudo que ela passou. Então, Cora, além de colaboração, é muito sobre coragem também. Então, esses encontros são muito importantes para manter a comunidade engajada, para a gente se conhecer, mesmo que seja online, mas em breve a gente vai ter também encontros presenciais. E a gente está fazendo isso justamente para manter a comunidade engajada. Eu acho que isso que faz, como a Amanda falou, ser um organismo vivo, né? Porque as pessoas falam da gente porque elas se sentem tão acolhidas e elas querem tanto vestir a camisa. Inclusive vai ter camisa em breve, mas elas querem tanto vestir a camisa que eu acho que é por isso que todo mundo tem muito orgulho de falar da Cora, porque a Cora, eu e a Amanda, a gente fundou, a gente idealizou, mas a Cora é de todo mundo, né? De todas essas mulheres que estão lá presentes. Incrível, incrível. E aí, só para falar, a Bianca Torquato acabou de postar aqui no side chat para as mulheres que estão ouvindo o nosso Talks hoje. Ela postou um Google Docs, um Forms ali para quem quer fazer parte do grupo. Minha grande amiga Débora Saldanha, Head de Inovação do Clube Atlético Mineiro, está sempre aqui conosco também, né? Perguntou como é que ela faz e tal. Então, quem tiver interessado, só entrar ali agora, tá no side chat e entrar no Google Docs e preencher ali o formulário. Cara, vocês, Amanda e Bianca, assim, quando a gente fala sobre essa presença exageradamente masculina, não só em Web3, né, gente? Quando a gente fala de tecnologia em geral, né, assim, ainda é um ambiente muito masculinizado, assim. A que vocês atribuem isso? Obviamente, diversos fatores, mas se vocês tivessem que enumerar e tudo mais, a que vocês atribuem o fato da gente ainda ter um desequilíbrio muito grande entre presença masculina e presença feminina dentro desses ambientes
tecnológicos, digamos assim, mas especificamente quando a gente fala de Web3? Bom, eu posso puxar essa. Eu acho que a gente teria que. Não tem como eu falar de por que esse mercado é assim, o Web3, sem fazer sei lá, assim, pegar um registro do passado, eu acho, sabe, assim. É uma questão, acho que, estrutural, da nossa sociedade, assim, o quanto o mercado ainda é muito masculino. Se a gente fizer um exercício simples, né, de olhar para algumas empresas, quem hoje está dentro de cargo de diretoria, ocupando ali conselhos de empresas, não só no Brasil, eu estou falando do mundo inteiro, esse espaço é muito ainda ocupado por homens, né? Isso vem de algo muito antigo, é estrutural mesmo. Acho que hoje, com acesso à informação, né? E a gente está falando aqui, óbvio, de um lugar de privilégio ainda muito grande, porque a informação chega para nós mulheres que estamos aqui hoje, mas não chega ainda para muitas mulheres, não chega ainda para muitas mulheres e homens dentro de alguns cenários socioeconômicos. Então, eu acho que se eu pudesse falar é muito mais estrutural do que a gente imagina, né? Os caminhos foram percorridos assim no passado, e eu acho que hoje a gente tem oportunidade de democratizar mais a informação, fazendo isso que a gente está fazendo aqui hoje. E eu acho que isso não vale só para a Web 2, eu acho que isso não vale só para a Web 3, eu acho que isso vale para a vida. Eu acho que a gente ainda vai demorar muito a ter um número talvez similar ou parecido com o que a gente vê hoje em empresas e em lugares como esse que a gente está ocupando hoje. Mas eu acho que o futuro é positivo, sabe? Assim, eu sou otimista pra caramba com relação a isso. Eu acho que a gente vai conseguir alcançar muitas coisas e muitos espaços ainda, mas eu não acredito em uma forma de fazer isso sem ser da maneira como a gente está fazendo aqui hoje, sabe? É dando a cara a tapa, entrando aqui falando com um monte de gente que a gente não conhece, para falar do quanto isso é importante dentro do nosso lugarzinho de fala aqui. Então eu acho que a resposta é estrutural, mas o caminho o processo de abrir portas e caminhos, eu acho que ele está dentro de cada mulher que hoje consegue chegar aqui e conseguir falar, chega lá na diretoria e consegue trazer mais mulheres. Eu acho que o caminho é esse, assim. Total. E assim, até trazendo um ponto também que eu gosto muito de falar sobre essa reflexão, eu concordo 100% com isso que a Amanda falou. E eu acredito, assim, até para trazer uma reflexão aí para todo mundo, né? Quando você para pensar na mulher e, assim, quando ela está num ambiente corporativo, ou ela é muito nova para fazer alguma coisa, ou ela é muito velha para fazer tal coisa. Parece que a gente nunca chega no momento ideal para a gente conseguir mostrar o que a gente é. Isso é muito cansativo, assim. Eu que trabalhei a minha vida inteira, nos meus 30 anos agora, eu sei o quanto que foi difícil para mim chegar onde eu cheguei, ainda mesmo num ambiente de privilégio, mas era sempre ou é muito nova, ou ela tá chegando numa idade perfeita, e eu acho que esse é o grande ponto, né? Por que a gente precisa sempre estar se provando demais e cansa? Então, eu acho que a partir do momento que se torna cansativo, eu acho que a gente perde tanta criatividade, tanta ideia legal que poderia ter se a gente se juntasse. Então, eu acho que a Cora ela surge muito para trazer essa coragem, esse olhar de cocriação, para todo mundo perceber que nessa era que a gente está vivendo, que a ideia, né, até a Elô falou uma coisa interessante, esse inverno que a gente está vivendo, esse inverno cripto, é o momento de construir, é o momento de criar. Então, se a gente trouxer coragem para todo mundo, inclusive para mulheres, né, nesse momento, para a gente cocriar juntas, vai ser muito melhor para todo mundo. Então, é muito sobre isso que a Cora quer trazer. A gente é um grupo de mulheres para sim ser um ambiente confortável, para perguntar, para discutir, mas em nenhum momento a gente quer se excluir no nosso mundinho, né, Amanda? A gente quer somar e trazer todo mundo para o mesmo game, para cocriar e construir juntas. E eu acho que é muito sobre essa coragem que falta na mulher, porque é estrutural essa insegurança de parecer que você nunca está no momento certo para você poder colocar a sua cara no mundo. E a gente quer fortalecer essa coragem no grupo, nessa comunidade que a gente está criando todos os dias. Não, incrível, cara, incrível. O Johnny, tem alguma pergunta aí, meu irmão? Você tá calado hoje, cara? Não, tô prestando atenção, tô ouvindo aqui. Eu queria saber, assim, de vocês, como que vocês se relacionam com outras iniciativas e outros projetos aí de mulheres na Web3,
e como que isso mostra importante? É claro que, evidentemente, quanto mais pessoas envolvidas com isso, melhor, mas quais são os planos de vocês para poder aí cada uma puxar uma? A gente sabe que isso faz bastante diferença. E os próximos, eu imagino que vocês estão começando a construção da comunidade agora, e eu imagino que vocês não pensam só em construir uma comunidade, né? Por mim, vocês vão querer ir para outros caminhos, às vezes construção de eventos, até pensar em projetos, criar algum, enfim, produtos, serviços. Então, acho que no primeiro momento, como que vocês se relacionam com as outras iniciativas de mulheres do ecossistema, e qual que seria o próximo passo para vocês depois da construção dessa comunidade? Bom, eu posso responder essa primeira de como que a gente está se relacionando com outros projetos. Na verdade, muitas mulheres que entraram no nosso grupo, né, de WhatsApp ali inicialmente fazem parte de alguns outros projetos. E agora, oficialmente, como a gente está estabelecendo essa relação, eu não tenho uma resposta sobre isso hoje, mas eu acho que esse lugar aqui é um lugar ideal justamente para falar isso, né? Para, se tiver alguém aí que hoje está em outra comunidade liderada por mulheres ou que tem alguma coisa que faz sentido também a gente se conectar, a gente aqui está super aberta a fazer essa conexão e a gerar mais valor, acho que umas para as outras, né? E aí, Bianca, se você quiser completar com relação a isso, mas também aos próximos passos. Perfeito, não, é exatamente isso, assim, até porque é super novo, a Cora é muito nova, ela tem 1 mês e alguns dias, então acho que isso é importante falar também, né, Amanda, não deu nem muito tempo ainda para a gente entender o que que ela vai ser, mas a gente já tem um roadmap bem bacana aí, então a gente vai criar uma parceria com uma newsletter que a gente vai divulgar em breve, para dar mais visibilidade para mulheres builders, né, dentro desse mercado de Web3, porque eu acho que a gente está se propondo não só a criar uma comunidade para mulheres discutirem, ensinarem, aprenderem, mas também para dar visibilidade e a gente ter o máximo de canais possíveis, né? Além disso, a gente também, o nosso canal do WhatsApp, como eu falei no início, ele vai evoluir para outros canais, então em breve teremos um Discord também, quem sabe a gente tem um momento aí. Eu vou deixar esse spoiler para o final aí da nossa novidade com o Decentra Talks, mas a gente também vai ter um canal no Discord. Eu acho que é importante falar isso, porque todo mundo pergunta: vocês não estão no Discord? Estaremos aqui em breve. A gente está só organizando a casa enquanto isso, porque a gente lançou a nossa marca aí para o grupo semana passada, mas oficialmente para o mundo a gente está lançando a nossa marca hoje aqui. E a gente pretende estar presente cada vez mais em eventos, né, para a gente mostrar a Cora. Então, a gente vai estar presente num evento super bacana na Comschool no dia 12 agora. Em setembro, a gente vai estar no Blockchain Rio. Então, a ideia é que também as nossas Coras, as meninas que estão no grupo também, estejam presentes nesses eventos vestindo a camisa da Cora, porque a gente quer ser, como a Amanda falou, um organismo vivo, né? A gente não quer, mais uma vez, se a gente está entrando numa era do descentralizado, a gente não quer ser algo totalmente centralizado, então fazer parceria com outros grupos de mulheres que estão fazendo o mesmo para a gente é incrível e a gente está super aberto para quem estiver ouvindo aí e quiser falar com a gente, estamos aqui. Boa, e até em cima disso, chegou uma pergunta aqui do grande Natan Valadares, já falei dele aqui hoje, grande rubro-negro. Vemos alguns projetos que têm ideias boas, mas são muito exclusivos. Que práticas a Cora toma para ser um grupo de incentivo e seguro? Boa. Eu acho que a gente aqui hoje, ainda nesse início, a gente está criando tudo isso, tá? Muito com relação às próprias necessidades que estão surgindo no grupo. Então, hoje mesmo eu e a Bianca, a gente já estava pensando aqui em como trazer plataformas ou filtrar melhor essas informações. Mas eu acho que tem um outro ponto aí com relação à segurança, Natan, e eu aqui como mulher falaria que talvez eu me sentisse mais segura de cometer uma gafe ou de falar alguma coisa que eu não sei num ambiente com mulheres. Por quê? Não sei, talvez venha um pouco dessa coisa do risco, né, do julgamento que a Bianca falou. Então ali eu sinto que esse ambiente que a gente fala de ser seguro é o lugar onde a gente pode compartilhar qualquer coisa entre si, é quase que uma confiança mútua ali. Isso não quer dizer que a gente não confie nos homens, longe disso, muito pelo contrário. Mas eu acho que entre nós, a confiança ali é muito support your man, assim, sabe? E com relação ao grupo e projetos,
a gente começa a filtrar isso a partir de agora, com o tamanho que isso acabou, enfim, do tamanho que isso acabou ficando, né? A gente começa a entender como a gente pode filtrar as pessoas que estão entrando, por que elas estão entrando, o que que elas acham que vão consumir ali, e se de fato é o lugar certo, porque a gente está direcionando a energia para gerar conhecimento, para conectar projetos, para fazer projetos acontecerem, para saírem do papel. Eu acho que esse é. Eu não sei se eu consegui responder, né, essa pergunta, mas eu acho que o que a gente tem em mãos hoje é isso. Sim, e eu acredito muito, assim, até uma coisa que a gente acabou não comentando, mas, por exemplo, a identidade visual da Cora foi inteiramente escolhida pelo grupo. Então, como eu falei, né, eu e a Amanda, a gente fundou a Cora porque a gente pegou a braçadeira para fazer isso acontecer, mas o grupo é de todas essas mulheres que estão se sentindo à vontade para falar o que elas querem, para dar ideias. Então, é de fato um lugar que todo mundo se sente seguro para falar. Então, eu acho que é muito assim: a gente não criou um grupo e a gente já está datando as regras, a gente está entendendo o que essas mulheres que estão no grupo elas querem, o que elas querem aprender. Então a gente também criou vários formulários para entender como é que vão ser nossos talks. E assim, até me espantou, porque nesse formulário eu achei que o tema que ia mais ganhar ia ser NFT, e não, foi blockchain. Então a maioria das mulheres do nosso grupo querem aprender mais sobre blockchain. Então é muito bacana porque assim, a gente está entendendo o nosso grupo, e está de fato evoluindo com ele, até pensando em eventos presenciais, eventos, porque tem mulheres de todo lugar do país, eventos presenciais, eventos online, a gente está pensando tudo de acordo com cada um. Então, eu acho que isso é muito bacana, porque mostra o quanto que é uma comunidade, lógico, não deixa de ter uma exclusividade, porque tá ali no WhatsApp, você tem que, né, ter o convite ali para entrar, mas a gente quer, mais uma vez, abrir para outro canal para conseguir abrir para todo mundo. Nós, como moderadoras do grupo, a gente, lógico, né, a gente também fica olhando para ver se não tem nenhum tipo de falta de respeito, né, olhando ali para ter a segurança do grupo e ninguém se sentir mal, mas o nosso grupo é tão incrível que é isso que a Amanda falou, é o suporte à Hermana, todo mundo vai se entendendo ali, mas eu acho que é muito sobre se entender e fazer acontecer. Então, o nosso grupo, ele traz muito esse olhar de construir junto, de construir o coletivo, que eu acho que é o Web3 que todo mundo quer, né, que é a do coletivo. Cara, você até já adiantou minha próxima pergunta, Bianca. Eu achei interessante isso que você falou, né? Dos formulários, você entender, já que pô, tem um pouco mais de um mês que a comunidade foi criada, vocês ainda estão entendendo, enfim, as necessidades das pessoas que estão ali dentro, o que elas querem e tudo mais. Já dá para fazer é, uma, tirar uma figura de quais são as principais coisas que as pessoas querem ali dentro. Por exemplo, é um grupo mais de pessoas, de mulheres que já estão construindo, é um grupo mais de mulheres que estão muito curiosas, interessadas em aprender aquele assunto, que tipo de assunto que elas que tem essa demanda ali dentro. E até, já estou fazendo uma pergunta gigantesca, mas assim, até para complementar, passa pela cabeça de vocês, de repente, criar subgrupos? Tipo, ó, grupos de mulheres que são interessadas na parte mais tecnológica, blockchain e tudo mais. Grupo de mulheres mais interessadas na parte, sei lá, criativa e tudo mais. Como é que vocês estão, enfim, panorama agora e a partir desse crescimento, como que vocês enxergam isso? É dividir em subgrupos? Como é que vocês estão enxergando isso hoje? Bom, eu respondendo a primeira pergunta, sim, a gente conseguiu mapear, ainda não com essas 100 mulheres, acho que a ideia é a gente rodar um novo formulário em breve, tá? Mas a gente conseguiu entender e ter uma noção de quantos por cento já estão inseridos no mercado, já estão fazendo projetos. E a gente pode, inclusive, eu acho que esse é um dado legal de trazer para vocês. Acompanhe a gente no Instagram, que eu acho que esses dados podem dar muito direcionamento lá. A gente vai atualizando agora o nosso Instagram, trazendo um pouco do que está acontecendo no grupo lá, tá? Então, para quem está aí, já aproveita para seguir cora.io. E você me deu uma ótima ideia aqui, Felipe, é tentar trazer um pouco do que a gente está vendo lá dentro em dados para essas pessoas no nosso Instagram. Então eu vou fazer o convite aqui para todo mundo para seguir e a gente se compromete que essa semana a gente traz esses dados ali nos stories para vocês terem mais noção do que está, de quem compõe esse universo, tá?
mas falando por alto, o assunto mais votado foi blockchain, como a Bianca falou. A maioria das mulheres, de alguma forma, já está conectada com o tema, tá? E conectada não significa que tem projeto na rua. Conectada significa que entende algo, que está ali, que já consome, que lê, que é entusiasta. E tem uma parcela menor que está ali para aprender, que de fato não sabe ainda, de repente, como criar uma carteira, como entrar no Discord. Inclusive, a gente teve um talk bem legal, que a própria Raíssa liderou, tem umas 2 semanas, ensinando como entrar aqui, como construir, como se conectar, como entrar num servidor. Então, assim, os temas, eles vão de níveis mais básicos até mais avançados nos talks que a gente faz semanalmente, tá? Com relação às subdivisões, não vejo agora ainda, né, com a quantidade de pessoas que tem e com o nível de troca que a gente está tendo, como subdividir esses temas, mas eu acho que sim, pode ser uma ideia para o futuro. Acho que ali não tem nada escrito em pedra, ali a gente está construindo. Acho que se for uma necessidade do grupo para que as coisas aconteçam de uma melhor forma, para que as coisas se conectem, né, de uma melhor forma, eu acho que sim, a gente pode criar. Sim, e até um grupo que tem aqui no Discord, que foi até um benchmark para a gente em algum momento, não sei se vocês conhecem, mas é o BFF, que é um grupo também só de mulheres, né, uma comunidade só de mulheres, e eles têm essas divisões, né, tanto quem trabalha com marketing, quem é criativo, quem é dev. Eu acho muito interessante essas divisões, mas como a Amanda falou, eu acho que a gente está num momento de todo mundo meio que se acolher, né? Um momento ainda embrionário, que a gente tem, lógico, várias builders, né? Alguém já construindo ou não, mas tem gente tentando se encontrar ainda, né? Então eu acho que é muito interessante estar todo mundo bem junto nesse momento, porque às vezes pode descobrir até uma vontade, né? Um dom que não sabia ainda que tinha. Então, por isso que a gente quer manter ainda esse tete a tete com um grupo muito forte. E a gente tem conversas diárias ali que ajudam muito as pessoas a se encaixarem aí dentro desse universo. Essa troca entre pessoas com experiências diferentes é muito foda, né, cara? Porque você consegue reunir no mesmo ambiente alguém que já está construindo com alguém que só está curioso, mas mesmo tendo essa, entre aspas, diferença entre conhecimento, digamos assim, são pessoas que compartilham do mesmo interesse, né? Isso é muito poderoso, né? Isso ajuda muito a fomentar, enfim, mais pessoas, ter mais pessoas interessadas naquilo e tal. E, obviamente, o compartilhamento de conhecimento dessa forma é muito mais foda. Então, porra, realmente é algo que mais me chama a atenção quando a gente fala de comunidades e tudo mais, é isso, assim, é como essa troca de experiências entre membros ou membros, enfim, dessa comunidade, o quanto isso é poderoso. Chegaram mais perguntas aqui, mas antes disso, só uma declaração da nossa grande Morgs Creator, Mariana Morgado, que está sempre aqui conosco também, gente fina demais, que ela falou: já quero um projeto NFT by Cora. Eu concordo 100%, Mariana. Então vamos começar a colocar uma pressão aí nas meninas que estão à frente aí da Cora para já já a gente já ter um projeto de NFTs também. Grande Kleber Bastos também sempre conosco aqui, meu camarada. Obrigado pela presença. Ele manda o seguinte: vejo que estão bastante no início da criação dessa super comunidade que, muito além de ser para mulheres, é para todos, para que todos estejam confortáveis, independente de quem seja. Como estão pensando lidar com o engajamento dessa comunidade e também se já pensaram em como serão os primeiros passos desses projetos que podem sair de dentro desse grupo? Já pensam quais serão esses primeiros projetos? Algum foco específico de desenvolvimento? Eu até achei interessante, até adiciono aqui na pergunta do Kleber. Dentro do planejamento de vocês, tem esse auxílio inicial de, pô, vamos colocar um projeto na rua, de ser algo tipo, não exatamente um NFT by Cora, como a Mariana falou, mas, por exemplo, alguma mulher que esteja ali dentro, que tem um projeto que vocês possam até atuar como consultoras e tudo mais, e fazer algo que seja powered by Cora. Como é que vocês estão enxergando isso? Posso dar uns spoilers aqui, Amanda? A gente tem uns spoilers para dar. Vai que vai, vai que vai. Aí sim, aí Mas sim.
pegando até nesse gancho de dados, eu acho que são muito importantes para a gente construir algo genuíno, né? E de fato, community-centered, né? Que a gente fala muito focado na comunidade. Eu acho que é isso que a gente quer ser, porque, cara, não adianta eu e a Amanda a gente achar que a gente sabe tudo e que a gente vai criar todos os eventos da forma que a nossa cabeça pensa. Então, partindo desses dados, a gente quer criar, primeiramente, um evento, né? Totalmente idealizado por mulheres. Então, a gente quer realmente ter um evento onde tem mulheres liderando painéis, tem mulheres pensando nos painéis de acordo com o que as mulheres necessitam, né? Então, o nosso grupo vai ajudar muito nesse sentido de pesquisa. Então, a gente quer realmente trazer isso para mostrar o quanto que o grupo tem potencial e como se fosse um NFT Rio by Cora, então a gente quer trazer isso muito forte. A princípio ele vai ser online, mas a gente pretende trazer ele aí pós-Blockchain Rio, em outubro e novembro, e a gente já está pensando nesse projeto. A gente também tem aí uns spoilers de lançar produtos autorais agora, vão ser NFTs, vão ser produtos físicos mais NFTs, aí eu não posso contar ainda, mas a gente quer lançar alguns produtos autorais. E eu acho que uma coisa legal de contar do nosso grupo também, que não nasceu como um projeto, mas acabou virando, é como que a gente consegue conectar essas pessoas com o mercado de trabalho. Então, teve aí a queda do mercado Bitcoin e de outras empresas, enfim, que algumas pessoas que estavam no nosso grupo se sentiram à vontade para falar, olha, fui desligada, preciso de um emprego, e a gente conseguiu colocar essas pessoas no mercado de novo, mas de uma forma muito genuína. Foi algo assim que se juntaram, enfim, então a gente também quer trazer aí uma plataforma de educação que consiga conectar essas mulheres com o mercado de trabalho. Então, para isso, a gente vai precisar muito da ajuda de todos os canais, então também é um projeto aí que a gente está querendo tirar do papel para dar mais visibilidade. Falando aqui do meu lado, eu fiz algumas conexões ali com. A gente tem uma menina, que é a Carol, que está no grupo também desde o início. Ela fez o lançamento dos NFTs do Silvio Santos. E eu acabei conectando ela com uma empresa que, enfim, queria fazer o NFT de um talento, uma personalidade brasileira também. Eu falei, Carol, você é a pessoa ideal para fazer isso. Fui para a primeira reunião com ela, conectei as pontas e falei, agora tá com você. Então, eu acho que ali o nosso papel é muito esse, assim, também, sabe? De eu tenho X contatos, Carol tem X contatos, Bianca tem X contatos, chega muita coisa até mim, tá? Eu acho que mulheres, isso é um ponto bem legal. O fato de eu ter perdido o medo ali, eu posso falar abertamente que é perder o medo mesmo de falar em público, não público em palco, mas ali de escrever no Instagram com rotina, de falar o que eu tô lendo e consumindo, porque isso ficava muito para mim, fez com que a minha rede aumentasse de forma brusca, a nível de conexão, trabalho, projeto. Então, esse saldo positivo está refletindo nas pessoas que estão ali conectadas comigo no grupo. Eu estou falando de mim, mas eu tenho certeza que isso está acontecendo com outras pessoas que estão ali, que eu vejo que estão, enfim, produzindo conteúdo ativamente e se posicionando. Então, se eu pudesse também deixar aqui como dica, cara, faz um post lá por dia do que você está lendo, do que você está consumindo. Isso com certeza, de forma natural, movimenta muito. E aí essas conexões estão partindo muito dali para o grupo também. Então, de oportunidades que eu estou mapeando, eu sei que eu posso conectar, eu vou lá, junto as pontas, e aí as meninas vão. Eu acho que, no futuro, talvez sim, a Cora possa ser um projeto by Cora, quando nos couber. Quando não nos couber, quando tiver uma pessoa que é a pessoa ideal para tocar um projeto, cara, a ponte está sendo feita, a pessoa que vai liderar, ela tem uma empresa específica para isso e vai embora, entendeu? Assim, eu não tenho a menor pretensão de ocupar todos esses espaços. Na verdade, eu quero conseguir ser a ponte e quando me couber, né? Quando couber a nós aqui ocupar o espaço como Baicora, entregando algo para um projeto, aí sim, aí putz, faz todo sentido. É isso, assim, é muito ser esse ecossistema aí. É lógico que a gente pensa, né? E a gente tem projetos de produtos autorais, como eu falei, mas sempre focado na educação e conectar pessoas, né? Então, acho que isso que é o mais importante, que é o nosso core. Eu acho que a gente nasceu muito com essa proposta de valor. Eu e a Amanda, a gente tem uma cabeça muito alinhada para a gente não se perder nessa proposta de valor e querer agarrar o mundo inteiro, né? Porque eu acho que é muito sobre isso.
Foda. E o crescimento também acaba sendo orgânico, né, Bianca e Amanda? Vocês, enfim, conforme as coisas vão acontecendo, o grupo vai crescendo. Eu acho que isso é muito Web3 mesmo, né? Assim, a gente vai, as coisas vão acontecendo e a gente vai se adaptando, enfim, vai fazendo, e de repente vai enxergando caminhos que até então não eram possíveis, de se enxergar. Então, isso é muito foda. E, cara, a Amanda citou, a Carol Nunes da Inspire IP e certamente vamos convidar a Carol Nunes para estar aqui em breve também, uma mulher incrível com um projeto muito foda, uma empresa muito foda, a gente já fez um monte de coisa bacana, também compartilha conteúdos muito legais, então quem não segue ela, no LinkedIn, recomendo, além, é claro, de seguir Amanda Marques e Bianca Brito. Vamos ver se tem mais alguma pergunta que chegou aqui, senão eu vou falar sobre um outro assunto. A gente obviamente, né, o assunto hoje é a Cora, mas eu queria falar com vocês duas e pegar a visão de vocês sobre o Web3 em si. E a Bianca é uma pessoa que fala muito de comunidade, né? Uma pessoa que é especializada em comunidades, enfim, trabalha com isso há bastante tempo. Queria saber de você, Bianca, o porquê que você acha que o Web3 é tão especial nessa facilitação de formação, de comunidade? O que mais te atrai, assim, quando você olha e fala assim, cara, isso aqui é muito foda realmente pro que eu já tô acostumado a fazer, isso vai melhorar pra caramba, enfim, o jeito que eu trabalho, as coisas que eu faço, tudo mais. O que te chama mais atenção quando a gente fala especificamente sobre criação de comunidade e o Web3? Legal, eu acho que, primeiramente, assim, eu vivi uma era da internet onde era muito fácil criar comunidade, né? Assim, você lançava um blog, você lançava um YouTube ali, e você conseguia realmente atrair as pessoas, né? E hoje em dia eu percebo o quanto que isso é complexo, né? E a gente fala muito da centralização e o quanto que cada vez é mais difícil você ser um creator nesse mundo de Web 2, né? Então, o que mais me encanta na Web3 é o como que, sei lá, desde um projeto de arte ou um projeto de música, ele chega a mais pessoas, né? Que é essa famosa economia que a gente fala muito, que é a Creators Economy, e o quanto que isso dá voz para mais pessoas, né? Então, quando eu penso na Web3, em tudo que ela se mobiliza a fazer, eu penso muito numa pessoa que, cara, talvez seja um puta de um artista, mas ele não quer ser um artista super famoso, mas ele vai conseguir ter a comunidade dele engajada ali e monetizar em cima disso. Porque eu acho muito cruel essa Web 2 que a gente vive, né? E para você conseguir mostrar o seu trabalho, para você conseguir mostrar de fato o que você faz e conseguir monetizar isso com as plataformas que a gente tem, eu dei o exemplo do YouTube, você tem um trabalho tremendo, né? Que é muito cansativo. Então, eu acredito muito nisso, eu acho muito mais genuína a forma de construir comunidade na Web3. Eu acho que ela leva muito a gente para esse olhar. E como que a gente vê de fato, né, o impacto social e econômico nisso tudo, que eu acho que é o mais importante. Eu até coloquei no nosso grupo hoje, na Cora, falando muito sobre, cara, cripto não é sobre ganhar dinheiro, né? Não é sobre você ficar rico, e sim sobre você buscar a sua liberdade. É muito sobre isso. Assim, você pode ter, sim, um projeto bilionário, né? Você pode fazer muito dinheiro com um projeto, mas ao mesmo tempo também você pode ter seu projeto pequenininho, uma comunidade pequena, construir uma narrativa, ter uma utilidade bacana. Então, eu acho que a Web3 traz muito esse senso de comunidade de que é para todo mundo, né? Então, eu acho que é isso que mais me encanta nisso tudo. E eu, assim, falando de comunidade na Web 2, só eu sei o quanto é difícil você construir uma comunidade na Web 2 de maneira genuína, né? Então, assim, o próprio Community Manager, que muita gente deve conhecer aí, que é essa forma de você construir comunidade, interagindo ali no Instagram, em redes sociais mais tradicionais, Facebook, etc., é algo que é feito muito manualmente e é complexo, né? Porque se você ficar só ali na sua rede, se você estiver só no orgânico, você não vai crescer, né? Então, hoje em dia a gente fala muito isso sobre o Web 2, né? Não adianta você querer criar um Instagram do zero e ficar no orgânico que você não vai crescer, é muito difícil, né? Então, eu acho que esse olhar de Web3 e de centralização, acho que traz muito esse respiro de que, sim, é possível eu mostrar o meu trabalho para o mundo, que nem eu mostrava o meu blog lá e, de repente, eu tinha vários seguidores, porque realmente construir comunidade na Web3 é muito mais genuíno, e você consegue monetizar isso de uma maneira com muito mais liberdade, né? Então, acho que isso é o que mais me encanta. Concordo 100%
Inclusive, tô louco. Quem tiver aí, levanta a mão aí, mas eu tô louco para conseguir o meu handle lá do Lens Protocol para poder começar a testar aí redes sociais descentralizadas, onde finalmente seremos donos do nosso perfil, da nossa audiência, dos nossos conteúdos. Ó, quem levantou a mão aqui? Que alguém levantou? Deixa eu ver. Quem levantou? Quem levantou? Tá aí. Doutora Bianca falou que já conseguiu o handle ou levantou para subir no palco? Se levantou para subir no palco, levanta de novo, por favor. Mas se conseguiu o handle, pô, parabéns, que, cara, queria muito ter isso, porque eu acho incrível. Para quem não sabe, Lens Protocol é um protocolo que permite a criação de redes sociais descentralizadas. E aí, basicamente, toda rede social que é criada sobre esse protocolo, quando você cria o seu perfil é um NFT, cada conteúdo que você posta é um NFT, cada conexão que eu faço, então se eu começo a seguir a Amanda, automaticamente é gerado um NFT desse fato, né, de eu estar seguindo ela. Por que isso é muito foda? Porque isso fica na nossa carteira e se por um acaso eu quiser sair dessa rede social e ir para uma outra rede social construída sobre o mesmo protocolo, hoje, né, no cenário atual, a gente tem que construir tudo do zero, audiência do zero, postar tudo de novo e tal, alcance, enfim. No caso de redes sociais descentralizadas, você só conecta a sua carteira a essa nova rede social e automaticamente você tem ali o seu perfil, você tem o seu conteúdo, você tem a sua conexão com a Amanda, enfim. Então isso é muito foda e entra exatamente nisso que a Bianca comentou com a gente, né? Imagina que incrível a formação de comunidades onde você, de fato, é o dono ou a dona daquela comunidade que foi criada. Isso é muito, de fato, muito poderoso. Amanda, você trabalhando na Adventures hoje, né, uma agência de proeminência e tudo mais, como é que é a relação da empresa com o Web3 hoje? Você é meio que uma evangelizadora lá dentro, ou a galera já está por dentro também? Enfim, como é que é essa sua relação interna ali com a empresa onde você trabalha hoje? Boa, vamos lá, cara. A história é um pouco diferente do que você espera, assim. Eu não tô na área de tecnologia da Adventures, muito pelo contrário, eu tô na área de Ventures, que é a parte da empresa que acaba investindo em marcas proprietárias para talentos e celebridades. Mas acho que isso gera um puta ensinamento aqui pra gente. Muitas celebridades ainda não estão olhando para a Web3, tá? E muito menos para. Muito pelo contrário, elas estão hoje construindo marcas, né, na Web2, construindo suas próprias marcas, né, sendo mais protagonistas enfim, aparecendo menos como comercial, como post, como mídia, né, e sendo donos do seu próprio negócio. Então, a Adventures em si, cara, é uma brand tech, é a empresa comandada pelo Rafa Avelar. O Rafa é um cara que respira tecnologia, é um cara que está muito conectado com a Web3, ele faz parte da Alma DAO, o Rodrigo Portaro, inclusive, está aqui. O Rodrigo é amigo do Rafa, a gente acabou se conhecendo também, muito porque ele está muito próximo da Adventures, mas eu hoje na Adventures não estou na área de tecnologia. A área de tecnologia em si, que é liderada pelo CTO Conrado hoje, já olha para a Web3, tá? Então ele tem um time que olha para isso, que está ali pensando em soluções enfim, tudo mais. Não sei meio quanto eu poderia abrir aqui, mas eu ocupo um outro lugar e esse outro lugar me faz ver e olhar para um futuro muito muito positivo até assim com relação a como esses talentos e celebridades podem pensar nas suas marcas, né, dentro de um universo Web3 e não Web2 que a gente está acompanhando hoje. Bom, você falou aí, grande Rodrigo Portaro está aqui conosco hoje, foi convidado do Decentratalks número 5. Ele que é da Ecoa. Eu não lembro, Johnny. Foi o primeiro que a gente gravou, né? Foi o 5 ou foi o 6? Agora eu não lembro se foi o 5 ou foi o 6, mas acho que foi o primeiro que a gente gravou, né, Johnny? Foi o primeiro que a gente gravou. Inclusive, o robô fez o favor de gravar não completo, né? A gente teve 15 minutos finais que não foram gravados, mas a gente gravou e foi. Eu acho que até o que a Amanda comentou ali, só complementando um pouquinho, não é complementando, né? Trazendo um questionamento. Você falou da questão dos artistas estarem criando muito para a Web 2, né? E deixando um pouco de lado a Web 3. Não deixando de lado, né? Mas pelo menos não olhando para isso. O que você já vê de mulheres artistas, né? Builders,
CEOs de mulheres já fazendo alguma coisa para a Web3 que vocês têm como inspiração, vocês têm como referência? Olha, artista, CEO, né? Vou tentar separar um pouco aqui. Hoje, quando eu penso em artista, uma potência em artista, eu não posso deixar de falar da Anitta, né? A gente acabou de ver aqui o Free Fire, como ela tá entrando nesse universo de games. Então, assim, eu olho para ela e ela, principalmente agora, né, sendo uma artista internacional, levando ali a bandeira do Brasil e nossa cultura e se conectando com o game, fazendo algo que já é muito fora da curva para uma cantora brasileira que veio do funk, que está entrando na cena pop brilhantemente. Eu olho para aquilo ali e aquela é minha referência hoje de como um talento tá começando a fazer essa conexão, tá? Eu não posso dar certeza disso, mas pelo que eu acompanho dela como empresária e pelo olhar que ela tem sobre as coisas, eu acho que ela é uma artista que já deve olhar para isso. Só que como é um tema ainda muito nichado, talvez não tenha ainda essa penetração toda, mas eu acho que se for sair algo, eu imagino muito ela nesse primeiro movimento. Tenho certeza disso? Não, mas é uma pergunta aqui que você está fazendo e eu estou especulando com base em alguns dados e no que eu estou vendo dela, né, de onde ela está se inserindo. Olha, agora como em admiração, assim, eu acompanho muito a Tatiana Revoredo, se não me engano esse é o sobrenome dela, depois eu posso até passar ali no nosso chat. Mas a Tatiana fala muito de blockchain. Ela é muito sinistra, assim. Então ela tem podcast, ela escreve pra caramba. O conteúdo dela é muito esclarecedor pra mim. E ela não fala de NFT exclusivamente, ela fala da tecnologia. E eu acho que isso é o mais legal, é a gente tentar entender não o que está, o que já usa a tecnologia, né? Mas a tecnologia em si, talvez. Porque isso ampliou minha visão, né? Ouvir os conteúdos da Tatiana, ouvir e ler o que ela posta, publica hoje com frequência, me ajudou muito a entender. Então, como referência, assim, eu tenho ela, porque eu acho uma mente brilhante. Acho que ela está fazendo isso há muito tempo. E como talento, se eu fosse, assim, sugerir, arriscar, eu colocaria aí a Anitta numa lista próxima. Só fazendo um complemento em relação ao que a Amanda falou, Tatiana é tão foda, ela só escreve para MIT Technology Review, MIT Sloan Brasil, Bean Crypto, Cointelegraph, ou seja, tem pouco conteúdo a Tatiana e é sempre conteúdo muito foda, né? São os tipos de texto que eu gosto, só texto de 8 minutos, 10 minutos de leitura, sempre um negócio muito profundo. Mas vai lá, Bianca, desculpa que eu te interrompi, é só para fazer esse comentário da Tatiana mesmo, que ela realmente é muito foda. Não, imagina. Cara, a Tatiana, eu leio poucos conteúdos dela, mas eu acho bem bacana, assim, acompanho alguns. Mas falando um pouquinho das pessoas que estão no nosso grupo, que a gente conheceu um pouquinho da história, eu admiro muito a história da Elo Passos, da Space Games. Então, quem não conhece também segue a Space, segue a Elo. Acho que ela não tá aqui nesse papo, mas é muito bacana o trabalho que ela faz dentro de jogos NFT. E se não me engano, é o primeiro do Brasil voltado para isso, vai ser lançado em breve. Então é bem legal assim o trabalho que eles fazem e é uma empresa super recente, liderada por uma mulher, o que eu acho mais bacana. A própria Carol Nunes também, que a gente já comentou. A Carol está sendo muito comentada aqui hoje, mas a Carol também faz um trabalho muito legal com a Inspire e é um trabalho super recente, mas é uma menina que inspira bastante a gente ali, sempre traz um olhar legal. E assim, no nosso grupo tem muita mulher ali que tá buildando, que tá fazendo coisa diferente. Então eu vejo muito essas mulheres também ocupando um espaço legal. E são mulheres que geralmente eu vejo em muitos eventos, assim, o que eu acho muito bacana, porque representa esse público feminino de uma maneira bem importante aí. Mas eu ainda acho que agora com a Cora, né, vai explodir de mulheres criando conteúdo. Eu acho que é o que a gente mais estimula ali, né, Amanda, para criar conteúdo, porque, como eu falei no início, tem muitos pilares de Web3 que pode explorar, e eu acho que cada um consegue achar o seu espaço ali e criar conteúdo em cima disso, que não é um mundo novo, né, que vai viver apartado, né? É uma evolução, então vai todo mundo tá dentro disso, já tá dentro disso, né? Mas eu ainda acredito que a gente tá numa Web 2.5, mas daqui a pouco vai estar todo mundo realmente movimentando aí seus espaços,
para a Web3 de fato. E concordo com a Amanda, assim, eu acho que a Anitta, ela é um ótimo exemplo, porque tudo começa na comunidade, tudo começa de você entender quem é a sua comunidade. Então, eu acho que a Anitta só faz tão bem o que ela faz, porque ela sabe muito do público dela, né? Então, por isso que ela não dá um tiro errado, né, na carreira dela, porque ela conhece muito o público dela, ela entende muito o público dela, ela sabe engajar, ela sabe se dividir, né? Então eu acredito que ela é uma grande marca ambulante, ela sabe trabalhar muito bem isso porque ela conhece a comunidade dela. Então, se eu pudesse dar até uma dica para as marcas, né, que ficam com esse discurso de eu vou humanizar, cara, não é sobre humanizar, não é sobre ter um discurso legal, é sobre você descobrir quem é a sua comunidade e entender como é que você pode prosperar com a sua comunidade, porque eu acho que é o caminho aí para o sucesso. Cara, vocês dois falaram da Anitta, acho que a gente até comentou num grupo que a gente faz parte e tal, né? É incrível, mesmo ela sendo muito foda, a quantidade de hate que a Anitta sofre, né? Eu acho muito bizarro isso, assim. A mulher é um exemplo, pô, de todas as formas de sucesso e tudo mais, e mesmo assim a galera, tem uma galera, obviamente, né? Não é a maioria, mas tem uma minoria chata ali que fica hateando. Vou botar no palco aqui a doutora B, que ela pediu para falar, só um segundo, convidando aqui. Seja bem-vinda. Gente, boa noite. Eu levantei a mão sem querer. Ah, Desculpa, viu? Mas faz parte, né? Obrigada por abrir o mic aí. Não, só queria agradecer, então. As meninas me colocaram no grupo da Cora desde o começo. Eu tô botando muita fé nesse projeto. Acho que é isso mesmo. A gente está construindo a Web3 agora, né? Eu tô criando uma startup também no metaverso. Não é tão focado em cripto, mas querendo ou não, a gente não dá para ignorar mais essa revolução que está acontecendo, né? E aí eu acabei me introduzindo aí na Web3 também, então agradeço o convite das meninas, agradeço o tempo de vocês, de terem parado para explicar o projeto, para reunir todo mundo, criar o Decentro Educa. Obrigada, pessoal. É isso aí. e você também fala um pouco da Health Tech Brasil, pô. Aproveita que tá aqui no palco. Obrigada, boa. Faz o pitch, faz o pitch. Faz o pitch. Boa. A Health Tech Brasil, na verdade, ela surgiu como uma sem fins lucrativos, né? Eu tinha até pensado em fazer uma DAO, mas conforme as coisas foram evoluindo e o produto está saindo agora, né? Então são soluções em realidade virtual para a área médica, para a área técnica. E aí eu tô nessa fase aí de manter como uma non-profit, criar realmente uma DAO, ou não, ou focar só na startup mesmo, nessa solução, com produto, mercado, né, tradicional. E eu tô nesse período agora ainda de construção da cultura da startup, recrutando equipe, então se tem alguém aí que trabalha com desenvolvimento de realidade virtual, realidade aumentada, pode me chamar, artistas, 3D, e eu tô nesse período aí bem pre-seed ainda, para abrir a rodada provavelmente no fim do ano. Boa, sucesso. Depois, então, você já postou aqui no Centro Educa, mas, cara, posta novamente aí o link para o Discord de vocês, enfim, link para enfim, pessoas que estão interessadas poderem participar também. E obrigado pela presença, tá vendo? Levantar a mão nunca foi em vão, sempre tem alguma coisa positiva. Então, obrigado aí pela presença. Mais uma levantada de mão aqui, temos grande Adalberto Júnior. Adalberto, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente no NFT Rio, foi quinta-feira, eu acho, quinta ou sexta, enfim, não estou lembrado agora. Mas seja bem-vindo, meu irmão, boa noite. Boa noite, Felipe. Eu que fiquei totalmente feliz e honrado em conhecer você, o João, todo o pessoal aí do Decentro Educa, Decentro Talks. Vocês têm ajudado bastante no desenvolvimento, conhecimento, cara. Tem sido demais. Também quero parabenizar a Amanda, a Bianca, pela iniciativa e pela coragem da Cora. E, assim, a pergunta que eu tenho é mais um pedido de dica e ajuda. Eu estou criando uma iniciativa, assim como elas tiveram a dor de entrar nesse mercado por serem mulheres.
eu quero trazer esse conhecimento para pessoas pretas e moradores de comunidade que estão em fragilidade social. Eu queria saber qual dica elas podem me passar, com as experiências de criação de comunidade, para poder fomentar esse conhecimento dentro das comunidades aqui do Rio de Janeiro. Boa, muito legal. Eu acho que. Opa, estão me ouvindo? Aqui vai, Bianca. Eu Ai, abri desculpa. junto com você. Não, o que eu queria falar aqui, Adalberto, primeiramente, muito prazer. Tem pessoas dentro do nosso grupo que não estão presentes aqui na plateia hoje, mas que já seria muito bacana te conectar, que estão também voltadas para esse projeto e de inclusão de pessoas, né? E eu acho que a gente também tem muito desse olhar. É lógico que o grupo nasceu com esse foco de mulheres, mas a gente tem esse foco de inclusão de forma geral e a gente quer trazer isso cada vez mais. Então, o que eu te dou de dica, né, para trazer isso é, primeiro, como que você consegue unir essas pessoas todas nessa única causa, né, num propósito. Então, a gente começou ali pelo LinkedIn, a gente abriu um post no LinkedIn e as pessoas foram comentando, mas qual o canal que você tá, que você pode abrir essa conversa e ver quem também tá afim de construir isso junto com você. E aí você começa a construir sua comunidade, seja no WhatsApp, seja no Discord, e começa a entender o que essas pessoas pensam, né? O que elas sentem. Eu acho que isso é o mais importante de tudo para você conseguir construir essa comunidade, né? Eu conheci um projeto na semana retrasada que se chama Play for Change, que eles fazem, na verdade, eles têm todo um projeto educacional voltado para pessoas de periferia para jogos play to earn. Então, eles ensinam essas pessoas a jogarem, por exemplo, um Axie Infinity, ganhar dinheiro com isso e conseguir converter em dinheiro real, né, que não fique só ali na economia do jogo, para pagarem uma conta, para realmente conseguirem viver de renda, e muita gente vive de renda voltado para isso. E o Play for Change basicamente também é uma comunidade que foi chegando nesses lugares e conseguindo passar essa educação. Então, eu acho que para você começar seria muito legal você mostrar essa vontade. Eu acho que o LinkedIn é um espaço muito bacana, eu pelo menos percebo e estou disposta a colaborar, que as pessoas realmente se engajam quando você faz alguma pergunta ali, quando você joga para o mundo alguma coisa que você queira fazer. Eu conheci, inclusive, o Victor da Play for Change por conta disso. Então, eu acho que pode ser um pontapé inicial para você primeiro juntar as pessoas que querem fazer junto com você, e depois vocês juntos começarem a pensar em ideias através aí dos sentimentos de cada um e dos insights que vocês forem tendo. Então essa é a dica que eu dou para começar, porque é muito bom quando você vê que muita gente pensa igual você e muita gente quer fazer acontecer. E conta com a gente também, porque tem uma galera no nosso grupo fazendo um trabalho bem legal aí no Rio e que eu acho que pode se conectar com você e vocês criarem um projeto bem legal juntos. Pô, muito foda. Alberto, isso que a Bianca falou é muito legal. E aí até, enfim, Bianca, Amanda e João, fiquem à vontade para dizer o que vocês pensam, mas eu sinto muito isso. Cara, eu não encontrei alguma, pelo menos assim, se eu encontrei, talvez eu tenha abstraído, porque é difícil, assim, mas eu não encontrei nenhuma pessoa ainda minimamente envolvida com Web3 que é fechada, que não gosta de compartilhar, que não gosta de ajudar, assim. Essa é uma característica que eu tenho visto, assim, as pessoas, elas geralmente são muito abertas a colaborar, né, a chegar e pegar pela mão e ajudar e tudo mais. Obviamente que, enfim, todo mundo tem muitos afazeres, muitas coisas, acaba que não tem um tempo para se dedicar para caramba, mas eu não encontrei ainda ninguém, e espero também não encontrar, ninguém que seja tão fechado assim a ponto de não querer colaborar. Então isso eu acho que é uma característica bacana desse movimento que está se criando de pessoas ligadas ao Web3, pelo menos aqui no Brasil, que é isso que a Bianca falou, né? Você acaba se encontrando, e seja em LinkedIn ou em outros grupos, ou às vezes com amigos em comum e tal, e geralmente as pessoas são muito abertas a ajudar. Então eu acho que esse é um caminho muito bacana. E assim como a Bianca falou sobre a Cora, também coloco aqui o Decentro Educa. Quem sabe a gente não faz algo todo mundo junto aí, porque também é algo que tá, eu e Johnny, a gente fala muito sobre isso também, que é o compartilhamento de conhecimento com pessoas que infelizmente não tiveram a mesma oportunidade que eu particularmente tive.
Então eu acho que é um papel nosso aqui como Decentro Educa levar essa educação sobre o Web3 também para pessoas de comunidades, enfim, pessoas que não tiveram e não têm ainda tanto acesso quanto nós temos aqui. E, obviamente, para mim, quando a gente fala de massificação de Web3, de tecnologia, isso passa justamente por isso, né? Por a gente tornar a tecnologia mais palatável para todos, né? E principalmente resolvendo problemas reais das pessoas comuns, né? A Bianca falou muito bem anteriormente, né? O Web3 não é sinônimo de dinheiro. O Web3 é sinônimo de várias outras coisas. Obviamente que a gente fica muito focado no dinheiro, né, muito atrativo. A própria grande mídia também contribui muito com essa narrativa de que aquilo ali é só dinheiro, 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 dinheiro. Mas nada que é só baseado no dinheiro é sustentável no longo prazo. E aí, quando chega um mercado, um bear market como a gente está vivendo agora, você vê as coisas aí ruindo adoidado. Então, eu acho que a massificação, né, da Web3 também passa por isso, por a gente poder levar a Web3 para todos, né, independentemente da classe social, se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, enfim, a gente tem esse papel aí de disseminar isso para todo mundo, porque quando a gente coloca a tecnologia na mão de pessoas com backgrounds diferentes, é quando a gente começa de fato a ver todo o potencial dessa tecnologia, porque aí começam a surgir diversas aplicações e aplicações que, como eu falei, de fato vão resolver problemas de pessoas reais no mundo real e não ficar criando um bando de produto porcaria aí só para alguns enriquecerem e outros perderem dinheiro. Então conte conosco aqui também, meu irmão, que a gente puder te ajudar, com certeza vai ser um prazer estar contigo nessa batalha aí. Gente, muito obrigado. Vamos nessa, vamos nessa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá. Pá, pá, pá. Bom, por enquanto ainda não temos mais perguntas. Mas aí, aqui da galera, Johnny, tem alguma pergunta? Senão eu vou aqui de novo, porque se deixar eu falo pra caramba, hein, Johnny? Não, pode seguir, pode seguir. Bom, então falando, a gente estava falando agora, né? Amanda e Bianca, a gente estava comentando justamente sobre isso, né? Sobre tornar a tecnologia mais palatável para as pessoas comuns, né? Hoje a gente ainda vive muito numa bolha. Eu queria saber a visão de vocês, assim, quais são os maiores desafios que vocês enxergam justamente para isso, assim? Como que a gente faz com que a Web3 deixe de ser algo que fala basicamente hoje para um grupo muito pequeno, nichado, para ser algo que, cara, sei lá, nossos pais vão falar, avós, enfim, pessoas que não estão ali no nosso dia a dia vão falar também. Quais são as grandes barreiras e como é que a gente chega lá na visão de vocês duas? Eu vou puxar aqui o Mike, hein? Bom, primeiro eu acho que é isso aqui que a gente está fazendo, cara. Abrir primeiro nos lugares que a gente está acostumado a falar. O LinkedIn tem sido uma porta, mas ainda é um ambiente fechado. Mas acho que na nossa própria rede social, no nosso dia a dia, cara, eu levo muito disso para o trabalho, para as pessoas que eu convivo, que, como eu falei aqui, não estão inseridas nesse mercado, mas acabam também vendo o que eu estou publicando ali e vem de curioso, bater um papo, entender o que é. Isso já aconteceu várias vezes no almoço, assim. De eu começar a falar de alguma coisa, ou eles verem que eu postei alguma coisa, cara, me explica como é que tem, como é que é isso, como é que funciona isso. Agora, como isso vai chegar, acho que talvez para minha mãe, para minha avó, como que isso vai alcançá-los, eu acho que quando a tecnologia estiver mais palpável para coisas do nosso dia a dia, né? Hoje a gente acaba usando o NFT, mas pô, minha avó com certeza não vai usar um NFT agora, mas talvez se tiver uma aplicação que esteja inserida nas atividades dela do dia a dia, talvez até dentro de canais mais populares, como o Globoplay, um Netflix da vida, se esses conteúdos talvez estivessem ali dentro, eu acho que é uma maneira, né, de dar mais acesso à informação. Eu estou falando ali de plataformas pagas, né? A TV aberta hoje
Não sei se faria algum sentido, mas eu acho que o meio de comunicação mais viável é o que a gente está fazendo aqui, cara. Instagram, LinkedIn, Facebook e aonde está a audiência, que eu diria hoje aí que plataformas de streaming, que são um pouco mais acessíveis. Não vejo ainda um outro caminho, senão a tecnologia aplicada ao dia a dia das pessoas. Tá? Acho que é isso. Cara, eu acho assim que é um universo que a gente vai ter que ter pessoas assim, ter grupos como Cora, como o Decentro Educa para a gente conseguir atingir a educação de cada vez mais pessoas, né? Porque uma coisa que eu percebo muito é que a maioria dos conteúdos são em inglês. E eu não sei se vocês já tentaram traduzir um conteúdo em inglês, assim, numa plataforma de Google Tradutor, e não adianta, você não vai entender blockchain, assim, se você não entende inglês, né? Porque muita gente fala, mas pô, é só traduzir. Não é só traduzir. É um conteúdo complexo, é um conteúdo que você precisa ali de uma mínima roteirização. Então, eu acho que precisam existir iniciativas, né? Como a Cora, como o Decentro Educa, como esses papos aqui que a gente está tendo semanal, para a gente realmente discutir em palavras mais simples sobre esse universo, né? Porque uma vez eu vi numa palestra, né, que sempre tem, quando vai surgindo uma nova tecnologia, sempre tem um grupo que fica um pouco apegado àquela nova tecnologia e acaba tornando ela complexa só para fingir que só aquele grupo sabe. E eu acho que a nossa mentalidade é exatamente o contrário, né? A gente conseguir mostrar o quanto de ideias criativas e ideias geniais podem surgir na Web3 se todo mundo souber como trabalhar e como criar um novo negócio e como fazer acontecer dentro dessa nova infraestrutura que a gente vai começar a viver, né? E assim, eu acho que usabilidade ainda falta muito, eu acho que falta muita educação, eu acho que até antes da usabilidade eu falo muito de educação, porque é um tema que eu sou completamente apaixonada e assim, eu acho que uma anda com a outra, né? Porque quando a gente tiver educação, naturalmente, a gente vai ter usabilidade, a gente vai entender e vai estar no nosso dia a dia sem a gente perceber. Porque eu lembro até hoje, por exemplo, quando a minha mãe teve o primeiro smartphone dela, ela não fazia ideia do que fazer com aquele touch, ela não sabia, fazia ideia do que fazer. E quando ela teve o primeiro iPhone dela, ela falou assim: cara, agora eu tô entendendo a usabilidade disso. Então é um exemplo que parece meio bobo, mas usabilidade faz muita diferença para as pessoas realmente estarem inseridas naquilo, né? E a barreira da língua também, para mim, é um ponto muito grande. Eu gostaria muito de ver mais projetos brasileiros focados em educação, focados em unir pessoas que queiram construir negócio na Web3, porque senão a gente não vai sair do mesmo patamar de que só pessoas que falam inglês fluente, que entendem, né, de fato essa língua, que vão entender toda essa plataforma de educação. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, e usabilidade eu acho que ainda vai ser um caminho longo, com base em muita pesquisa, entender comportamento de consumidor, entender comunidade, para a gente chegar lá. E eu acho que a gente vai passar por vários processos aí antes de isso ser natural no nosso dia a dia e a gente nem perceber que a gente vai estar aí na Web3. Só uma coisa, assim, completando aqui um dado curioso. A última vez que eu vi esse dado, não sei se isso mudou, mas se mudou, não mudou drasticamente, com certeza. E só 1% da população brasileira fala inglês fluente. Eu acho que aí tem um cenário de oportunidade muito grande para as próprias escolas de inglês investirem no tema, sabe? Eu acho que isso é uma puta barreira, assim, não só para tecnologia, mas para tantas outras coisas. Então, esse dado ele é um pouco assustador, né? Quando a gente fala de 1%, realmente é muito pouco. Imagina, a gente deve, com certeza, a gente tem um capital intelectual muito alto, né, no Brasil, e muitas pessoas não conseguem acessar porque não sabem falar outra língua, e não só do inglês, mas talvez seja a que a gente mais consiga se comunicar fora daqui. Então, eu acho que tem aí uma janela que pode ser explorada de uma forma bem interessante para o tema, dentro do próprio ensino da língua. Cara, concordo 100%. Essa, para mim, a barreira da língua, eu acho que é uma das principais. Eu e John, a gente conversa muito sobre isso também. O projeto inicial, antes do Decentro Educa, ele tinha muito essa vibe, né? A gente falava muito sobre isso, assim, de ser um conteúdo em português acessível e um conteúdo de qualidade, enfim, com profundidade e tudo mais, justamente para a gente poder inserir a galera que hoje, enfim, não fala inglês, não entende e tudo mais.
E até em cima disso, de bons conteúdos em português, fazer a propaganda que eu sempre faço aqui, do nosso amigo grande Pedro Weber, também presença ilustre, sempre aqui conosco, e do Edu Mendes também. Eles têm uma newsletter muito legal, toda terça e quinta, chamada The Block Point. Cara, bom, posso estar falando besteira, tá? É uma das poucas newsletters sobre o Web3 em 100% em português que eu conheço. Então, recomendo. Tem a newsletter também da AlmaDAO, é bem legal também. Essa eu acho que é semanal, não sei se acho que é toda segunda-feira, enfim. Mas também é bem bacana. Mas mesmo assim, são poucas fontes bacanas realmente de informação em 100% em português sobre o Web3. Então, concordo demais com vocês duas. Eu acho que a gente tem um caminho muito importante que a gente precisa trilhar aí para tornar mais acessível toda essa informação. Chegou uma pergunta aqui do grande Léo Cruz, vascaíno, tá sempre aqui conosco também, grande Vascão. Ele fala o seguinte: e aí para vocês duas que têm experiência trabalhando em agência e mercado publicitário. Sobre o mercado publicitário, agência, como estão olhando esse movimento da Web3, NFTs? Como é que vocês estão vendo isso? E até, antes de vocês responderem, só fazer um relato, né? Tem dois meses mais ou menos, eu participei do Media Master Brasil, né? Um evento legal, né? Com pessoas bacanas e tudo mais ali sobre de agência e tudo mais. Eu fiquei muito impressionado com o fato que a galera sabia pouco, quase nada sobre o Web3, inclusive nem sabiam que existia certificados de participação em Web3. Fiquei até um pouco assustado com isso. Vocês com essa experiência dentro de agência, Bianca e Amanda, como é que vocês estão vendo isso? Enfim, a galera está falando muito sobre isso, ainda é um movimento muito nichado também, ou tem muita gente desconfiada. Como é que vocês estão vendo isso hoje, mercado publicitário e Web3, com a experiência de vocês duas? Olha, eu posso falar de cara, assim, que eu tenho trocado muito com amigos que estão liderando projetos para marcas e as pessoas não entenderam ainda, tá? Muitas marcas grandes, às vezes, vêm procurar para falar, quero criar um projeto, como? Vou dar um benefício ali. Não entendeu, assim, eu acho que ou leu muito superficialmente, ouviu muito superficialmente, entendeu o poder que tem ainda nas mãos, assim, sabe? Dentro de Web3. Então, eu acho que isso é uma conversa que eu tô tendo com frequência, assim. Eu, dentro da agência, né, que a Adventures não é uma agência, não se comporta como uma agência, mas lá dentro eu não posso te afirmar como as marcas estão caminhando para isso. Mas hoje, falando com amigos que têm empresas voltadas para a Web3, o que chega de marca querendo sabe nem o que quer fazer, é muito bizarro, assim. E aí, qual que é o papel, né? Nosso papel aqui, talvez, eu acho que é explicar as possibilidades, é formatar qualquer projeto que seja, depois de estudar muito essa marca, para trazer uma solução viável e que gere valor para a rede dessa marca, né? Para a própria comunidade dela que já está construída. Mas a sensação que você tem é exatamente a sensação que eu tenho, tá? A gente que tá, a nossa leitura está bem similar. Não está claro, não está tão claro ainda para marcas grandes. A gente está falando de uma Adidas que, putz, a gente está falando de outro patamar, mas para marcas no Brasil, marcas grandes no Brasil, eu posso te afirmar que não está tão claro ainda. Tá? E Bianca, se você quiser complementar. Eu concordo completamente, assim, e até fazendo uma analogia a outros movimentos, eu vivi muito o movimento do marketing digital que todo mundo queria ter uma conta no Instagram, ter uma conta no Facebook, enfim, criar conteúdo para isso naquela virada, né? Vamos contratar influenciador e etc. Por quê? Por que as marcas começaram a olhar para isso naquele boom? Porque alguém contou para elas, ou de fato elas viram resultados de outras marcas que foram mais early adopters e que de fato conseguiram monetizar com aquilo, né? E que hoje em dia a gente sabe que não é mais tão fácil assim, se você não cria um storytelling com influenciador, se você não tem uma estratégia de conteúdo que faça sentido. Então, a minha visão é tão simples quanto. Eu acho que as marcas, elas precisam associar isso a um crescimento, né? Ao growth. Enquanto elas não percebem o quanto que elas conseguem monetizar com essa história toda, seja criando uma coleção de NFT, ou seja, através de, sei lá, uma ação dentro de um Decentraland, enfim, coisas voltadas para a Web3, elas não vão perceber valor.
Então, eu acho que esse é o grande ponto, assim, a gente precisa conseguir, né, como comunicadores aqui, e eu e a Amanda até mesmo como publicitárias, né, a gente precisa conseguir mostrar esse valor para essas marcas, mostrando principalmente a questão da retenção, da criação de comunidade. Eu tenho uma tese que eu acho que as marcas que vão conseguir entrar mais rápido nesse universo são marcas que já têm uma comunidade muito bem construída na Web 2. E aí a gente deu até o exemplo da Anitta, né? Porque eu acredito que é muito mais fácil, nesse primeiro momento, você conseguir virar essa chave e criar uma comunidade, né, Web 3 dentro dessa economia, se você tem uma comunidade bem construída na Web 2 que vai te acompanhar em qualquer movimento que você faça. Então, até se eu pudesse dar uma dica para as empresas e para as marcas, construa a sua comunidade, não importa se vai ser através de uma estratégia Web 3 ou através de uma estratégia Web 2 ou 2.5. Mas construir comunidade precisa ser algo que as marcas precisam fazer para ontem, e construir comunidade não é criar um Instagram, né? Eu acho que isso que é o mais importante, responder às interações ali. Porque eu acho que isso que vai fazer toda a diferença para essa mudança, mas em breve a gente vai ver as marcas desesperadas aí querendo fazer projetos, como a gente viu nessa evolução do marketing digital aí, que surgiram várias agências voltadas para marketing digital, porque toda empresa que você conhecia queria uma estratégia de social, né? Então, eu acho que a gente vai viver um momento minimamente parecido aí. É lógico que envolve muitas outras coisas além de comunicação, envolve economia, né, também, e toda essa monetização, creators economy, mas a gente vai viver um movimento parecido e eu acho que vai explodir muito rápido, assim, as marcas vão começar a ver valor de uma maneira, assim, que vai explodir muito rápido. O Léo até complementa aqui, né? Pois é, meu receio são as agências tentarem flopar a tecnologia para grandes marcas, né? Eu também tenho um pouco desse receio. Obviamente, assim, não vou citar nomes aqui, mas, cara, eu vi recentemente alguns projetos de grandes marcas que, cara, não tinha nem pé nem cabeça o lançamento. Você via claramente que a pessoa lançou só para ganhar uma notinha ali, sei lá, no meio mensagem, alguma coisa assim, que lançou o projeto. Se eu olhar, não fazia muito sentido. Isso às vezes me preocupa um pouco, né? Da gente, sei lá, usar mal o que a tecnologia tem a oferecer e isso acabar queimando um pouco a tecnologia para futuros projetos. E aí esse período, enfim, esse período para a adoção mais em massa até ficar mais longo por conta de um mau uso, às vezes muito focado em objetivos errados e tudo mais. Vocês compartilham desse receio ou eu tô viajando aqui? Cara, eu acredito muito nisso, Felipe, porque assim, eu acho que todo movimento, quando ele começa, ele diz muito respeito ali ao alcance, né? Ao awareness, como a gente chama, de você atrair a atenção das pessoas por estar fazendo algo novo. Mas eu já vejo que a gente está num momento onde não é mais tão novo assim, ter um projeto de NFT, sabe? Se ele não tiver uma utilidade. E mais uma vez, assim, para mim a comunidade ela é o ouro, né? Se você tiver uma comunidade que você só atrai ela pelo seu momento de mint ali, pelo hype do lançamento, cara, você não tem uma comunidade. Você tem pessoas que você chamou a atenção ali para um momento específico, né? A mesma coisa de eu chamar uma pessoa para um evento e depois não ter continuidade. Então, eu acho que vai muito por aí. Eu acho que já está sendo um desafio para as marcas. Eu estava até conversando isso com a Raíssa também, que está no nosso grupo um dia desse, que já está sendo um desafio para as marcas e até para as empresas que estão trabalhando nesse universo, de você, de fato, criar um propósito muito grande, uma utilidade muito grande para o seu projeto, porque senão ele vira só um PR, né? E só o PR, beleza, ele pode, né, trazer ali uma saúde de marca bacana, um olhar positivo para sua marca, mas ele dura muito pouco, né? Eu acho que todo mundo que pensa no mercado Web3 pensa no longo prazo, né? O que diria o momento que estamos vivendo, mas eu acho que todo mundo pensa no longo prazo e não só no curto. Como qualquer tecnologia, né? Como você falou, né? Ela tem que servir a um bem, não só pelo usar a tecnologia só porque é a tecnologia, né? É se apaixonar pelo problema que a tecnologia vai resolver e não pela tecnologia em si. Concordo 100%. Bom, estamos chegando aqui ao final. Fazer uma última pergunta que chegou aqui do grande J. Romão, também está sempre aqui conosco nas últimas. Então, obrigado, meu irmão, mais uma vez. Boa noite, galera. Sei que vocês ainda estão no MVP do projeto, mas vocês já conseguem dizer
quais as diferenças entre mulheres iniciadoras de projetos na Web3 e projetos iniciados por homens? Tem como já ter uma diferença? Existe diferença, na verdade? Como é que vocês enxergam isso, Amanda e Bianca? Olha, eu diria que não sei se existe uma diferença, assim. Eu acho que é muito mais sobre sobre ambiente, o ambiente que a gente está inserida para aprender, para trocar, do que o projeto em si, sabe? Acho que essa divisão, ela não é para ela existir também. Eu acho que a ideia é que a gente possa aprender com todo mundo. Isso está muito claro para a gente aqui. Eu não sou capaz de assumir aqui que existe uma diferença hoje, tá? Eu acho que existe uma diferença não em projetos, mas eu acho que existe uma diferença em como nós, mulheres, estamos nos inserindo em projetos, tá? Eu acho que o número é reduzido ainda e a gente está aproveitando esse espaço aqui para falar que a gente está aqui. E isso independe se é um projeto liderado por um homem ou por uma mulher. Agora, o que eu poderia dizer, a diferença do ambiente, eu acho que o ambiente para a mulher, construindo com mulheres, ele é sim um pouco mais confortável e seguro e talvez tenha um peso menor para a gente, né, na hora de errar, de se comunicar ali, do que em outro. E eu acho isso assim, isso é geral, tá? Não é para Web3. Mas não poderia afirmar que sim. Bianca, não sei se você tem uma outra opinião, mas eu acho que essa é o que eu responderia nesse momento. Eu concordo completamente, assim, porque eu não acho que é algo binário, assim, né? Uma coisa ou outra, assim, a nível de comparação. Eu acho que a gente, sim, ali na Quora, né? E aí, dizendo pela Quora, a gente tem um ambiente confortável, mas também porque a gente filtra muito como moderadoras de manter um ambiente confortável. E mais uma vez, ser um ambiente onde a gente está ali para somar e não para falar mal de projetos. Eu acho que isso é importante falar também, porque às vezes a gente passa uma percepção de que, beleza, montou o grupo de mulheres, então vocês estão contra os projetos de homens. Pelo contrário, a gente está ali para se sentir à vontade, para conversar, para trocar uma ideia, para discutir e se sentir segura para discutir. Mas em nenhum momento a gente está contra projetos de homens, porque eu acho que não é uma competição e nunca foi para ser. Mas, de fato, num grupo só de mulheres, a gente se sente mais segura para aprender. E eu não tenho dúvidas que muita gente que talvez nem tenha passado pela cabeça aprender sobre o Web3, quando viu que tinha um grupo de mulheres e automaticamente falou, poxa, quero aprender mais sobre isso, talvez tenha se sentido mais confortável. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, e não uma competição e melhor ou pior, assim, eu acho que não é essa discussão que a gente quer trazer. Perfeito, né? É sobre inclusão e não sobre exclusividade, né? Eu acho que isso que é importante, né? Como vocês falaram muito bem, é fortalecer o movimento, empoderar essas mulheres que estão ali dentro, como a Bianca acabou de falar, né? Com conhecimento e tudo mais, segurança, mas para que todas façam parte de um movimento maior, que é o movimento de Web3, independentemente do gênero, enfim. Eu acho que o que a gente quer aqui termos interesses em comum, objetivos em comum e trabalharmos juntos, independentemente de quem somos. Mas, bom, estamos chegando ao fim. Johnny tem um recado antes de eu passar a palavra para as últimas considerações da Amanda e da Bianca. Fala, Johnny. Não, na verdade, o meu recado é que eu estou de olho no formulário e temos apenas 23 pessoas. Eu vi bem mais de 23 pessoas nesse toque. Então, assim, gente, não esquece de entrar ali no Garanta Seu NFT, tem um formulário, deixa seu ID no Discord, deixa sua chave pública. Se eventualmente você não tem uma carteira, mas tem interesse em ter um NFT, a gente tem um material também que explica. Eu imagino que as meninas também podem ajudar, eventualmente, a fazer a sua carteira ali na MetaMask, na Trust, enfim, onde for. Mas é porque para nós é sempre importante ter aí vocês nessa lista para a gente poder mandar os NFTs, até porque a gente sabe que no futuro a gente vai querer usar esses certificados de participação para mais coisas, né? Para a gente poder realizar outros tipos de sorteio, para a gente poder, eventualmente, no evento presencial, poder ter uma ideia melhor do que quais foram os assuntos onde a gente mais teve pessoas presentes. Então não se esquece de entrar ali no Garanta Seu NFT, deixar sua chave pública, seu ID no Discord, que é bem legal, a gente sempre envia esse NFT aí de graça para vocês
para vocês deixarem lá na sua carteira. A gente sabe que o pessoal está sempre participando, mas a gente também gosta de ter vocês ali como recebedores desses nossos NFTs. E, né, vamos já seguir para a parte final, acho que o Felipe já vai pedir as considerações finais e finalizar também com uma bela de uma notícia, né, seguindo essa lógica toda aí de como que a gente constrói comunidades mais inclusivas. Não, show de bola. Bom, eu queria, antes da gente falar sobre isso, queria agradecer demais a presença da Amanda e da Bianca. Pô, foi incrível ter vocês aqui. A gente aqui no Decentro Educa, a gente acredita muito nisso, né? No nosso papel de justamente fomentar, enfim, comunidades de Web3. E eu acho que a gente tem esse papel de trazer e incluir diversidade dentro desse meio que ainda carece muito disso. Então, para a gente foi uma honra ter vocês duas aqui, uma honra maior ainda saber que pô, vocês lançaram a marca aqui conosco, né? Enfim, tão basicamente, oficialmente, digamos assim, lançando isso pro público hoje, né? Falando mais sobre a Cora. Então, queria agradecer demais. A gente tem poucas mulheres ainda aqui dentro do grupo, então mulheres que estão aqui hoje pela primeira vez, cara, sejam muito bem-vindas. Aqui o grupo é de todos nós. A gente a única coisa que a gente tem em comum aqui, que é o mais importante, é o interesse por Web3. Então, temos pessoas de todos os backgrounds, temos pessoas que já estão construindo, que planejam construir, que são apenas curiosas em relação a todo esse movimento. Então, sintam-se à vontade aqui para, cara, divulgar projeto, fazer qualquer tipo de pergunta, participar dos talks, né? Hoje a gente teve apenas duas participações aqui de pessoas que subiram ao palco, mas, cara, o talks é totalmente aberto para todas vocês. Então, fiquem à vontade e sejam bem-vindos. Obrigado pela presença e muito obrigado, principalmente Amanda e Bianca aí. Queria, enfim, considerações finais de vocês aí. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada. Eu queria aproveitar aqui, João, vou te ajudar aí com esse formulário, tá? A gente vai sortear uma camisa só para quem preencher o formulário aí do NFT. Então, já fica com um benefício, tá? Quando as camisas estiverem prontas, vocês já podem me passar o nome de... Vamos fazer um sorteio com quem preencheu. Me passa assim que estiver pronto, que a gente já está aqui mandando fazer. Eu mando para essa pessoa. Tá prometido. Bom, de resto, obrigada pelo espaço, obrigada pela troca. Prazer enorme estar aqui trocando com vocês. Eu vi que, cara, ficou muita gente aqui do início até o final. Obrigada pelo tempo de vocês. Quem se sentir confortável de me puxar, quiser trocar, falar sobre projetos, quiser entrar na Cora, vocês são super bem-vindos, bem-vindas. Acho que em breve talvez a Cora seja um ecossistema para todos, né? A gente hoje tem um grupo de mulheres muito concentrado em mulheres, mas a gente não está limitada a criar coisas e projetos liderados por homem. Eu queria que essa mensagem ficasse muito clara aqui, né? Mas ali, por enquanto, é esse ambiente restrito a mulheres para que a gente consiga prosperar, criar e se desinibir um pouco, gerar mais confiança nesse mercado tão novo para mim, tá? Queria me colocar aqui, não sou uma expert, sou uma curiosa, uma aprendiz, uma pessoa que estuda muito, e eu acho que esse é o caminho para todos nós. Muito obrigada, meninos. Super prazer encontrar vocês também aqui na NFT Rio. Muito legal ver que onde a gente está indo tem alguém que está nesse universo, as pessoas estão se conectando, isso está acontecendo de fato. É isso, é só o começo. Muito obrigada. Ai, gente, foi muito incrível. Dá muito orgulho falar desse projeto aqui. Então, eu queria agradecer por esse espaço de poder falar da Cora, de ver tanta gente que já está no grupo aí na plateia e quem não está, a gente vai compartilhar com vocês o Forms para entrar no grupo. Lembrando que o nosso grupo, como ele é no WhatsApp ainda, por isso que a gente está limitando com esse Forms, porque senão ele vai explodir muito rápido, porque tem um limite de pessoas, mas assim, a gente tá já pensando nas iniciativas para crescer esse grupo cada vez mais em outras plataformas e outras iniciativas que a gente vai ter. E eu acho que, assim, faço das palavras da Amanda as minhas, eu acho que a Cora está nascendo agora, a gente já tem uma proposta de valor muito clara, que é co-criar na Web3 e
promover um ambiente seguro, mas a gente sabe que não é sobre excluir, né? É sobre incluir pessoas, então a gente não está aqui para ficar do contra ninguém, e eu acho que isso que é o mais importante. E eu acho que, assim, queria deixar um recado para as mulheres que estão ouvindo aí, que talvez se sabotem em relação ao Web3, pense que não é para elas, ou até mesmo, não só mulheres, mas até os homens que estão ouvindo, que pensam nessa questão da barreira do inglês. Eu acho que todo mundo tem um motivo para, às vezes, pensar que, isso não é para mim. E eu acho que o que fica de recado é que, cara, a Web3 ela é para todo mundo. E eu acho que eu só acredito tanto nessa evolução da internet justamente pelo coletivo, pela colaboração, pela liberdade que eu falei anteriormente. Então, quem ainda não começou a estudar sobre ou não vê ainda um combustível para começar a estudar, começa a descobrir um olhar mais aprofundado do que faz sentido para você nessa evolução da internet, que eu não tenho dúvida, é um caminho sem volta, você se apaixona. Eu sou completamente viciada em projetos de NFT, eu vejo todos os dias, e assim, é um caminho sem volta. E criação de comunidade também, é claro, mas é um caminho sem volta, assim. Então, acho que é um recado que eu queria dar para a galera que ainda acha que não é. Comecem a criar agora nesse inverno, gente, porque quando virar, vai virar legal, assim, para todo mundo. O famoso rabbit hole, né? Uma vez que você entra, você não sai. Nunca mais acontece com todo mundo. Quem aqui nunca abriu um artigo, viu 10 referências, terminou o artigo com 10 abas, aí abriu um desses artigos, aí quando viu já tinha 20 abas abertas. Enfim, é sempre muito difícil sair dessa, tô 100% de acordo. Galera, então, para falar a novidade aqui, muito foda, muito orgulho que a gente tem de falar isso. A partir, hoje, 1ª, 2ª de julho, a partir de hoje, toda primeira segunda do mês, o Decentra Talks será comandado por Amanda e Bianca, sempre recebendo mulheres. Então será um Decentra Talks powered by Quora. Então é mais espaço que a gente está dando para projetos de mulheres, para mulheres incríveis que estão construindo dentro da Web3. Por enquanto, obviamente, ainda é só uma segunda, mas vamos evoluindo para que em breve a gente tenha mais e mais talks, mais e mais espaço para mulheres incríveis que estão construindo, como eu falei, na 3ª geração da internet. Então, a partir da 1ª, 2ª, ou melhor, a partir de hoje, né? Mas já na 1ª, 2ª de agosto, teremos um Decentra Talks com Amanda e Bianca, The Hostess, ou Hostesses, aqui do nosso Decentra Talks. E aí, sejam bem-vindas agora como Hostesses, que maravilha! Tava me segurando aqui para não contar, né? Até porque vocês já perceberam que a gente fala pouco, né? Então, assim, mas a gente promete que nos talks que a gente tiver, a gente vai, convidado vai falar mais, né? Exato. A ideia é trazer projetos que a gente está ali vendo, cara, que tem um potencial enorme, que já estão na rua também, e trazer isso para cá, para vocês conseguirem se conectar com quem está lá. Então, estou muito feliz, tá? Obrigada pelo espaço, Felipe. Muito obrigada, vamos que vamos. Obrigado a vocês, vamos para cima. Isso aqui é União Web3 na veia para sempre. Vamos para cima, galera. Bom, então é isso, meus amigos. Audiência fortíssima, hein? 1h42 de papo, 40 pessoas ao vivo aqui ainda conosco. Cara, me arrisco a dizer que é até um recorde, né, Johnny? A gente manter tanta gente assim até o final. Sinal de que o papo foi muito fera. Queria agradecer a todo mundo que ficou conosco aqui até o final. Lembrando que toda segunda-feira temos o Decentra Talks às 8 horas da noite aqui, sempre recebendo pessoas incríveis como foi hoje com Amanda e Bianca. Lembrando que o Decentra Talks é um papo informal, então é uma conversa aqui, ó. Pensa que o papo hoje foi como estamos numa mesinha de bar e tal, só que não tem cerveja, infelizmente, porque é segunda-feira e somos pessoas sérias, mas tem aquela troca de ideia muito bacana, aqui sempre ao vivo, então fiquem à vontade para participar, levantar a mão, fazer pergunta, fazer comentário, enfim. Temos o side chat, depois temos sempre o nosso NFT de participação. E aí, eu acabei de falar que é toda segunda-feira. Na semana que vem, especificamente na semana que vem, não vai ser na segunda, dia 11, vai ser na terça, dia 12, por causa de problemas, agendas particulares aqui da nossa parte. Mas é uma ocasião
apenas essa ocasião especial, mas lembrem-se disso, Decentra Talks sempre na segunda-feira às 8 da noite, e especialmente na semana que vem, não vai ser no dia 11, vai ser na terça, dia 12 de julho, e, mais uma vez, lembrando, a partir da primeira segunda de agosto, toda a primeira segunda do mês, o Decentra Talks é powered by Cora, sempre recebendo mulheres incríveis que estão construindo da Web3. Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos e uma ótima semana para todo mundo. Um grande abraço. Tchau, tchau.